da Revolução Burguesa no Brasil seja mais adequada para o momento. Não sei, devaneios, né? E sem contar também que a Revolução Burguesa no Brasil é o que os italianos chamam de capolavoro, né? É a obra máxima do Florestan. É a obra máxima que sintetiza a integração do negro, a trilogia, o capitalismo independente na América Latina, mudança social no Brasil, né? Vai sintetizando isso, a obra-prima dele. E aí você me faz uma pergunta que é um campo de disputa para quem estuda Florestan. De que Florestan estamos falando? Porque, de fato, os debates dele acerca da cultura e dos negros, dos índios, né? São debates que aí, encabeçado pela Bárbara Freytag, né, uma estudiosa de Florestan e também amiga dele, um grupo diz que esses estudos estão numa primeira fase do Florestan. Que o Florestan tem duas fases. Uma fase academicista, reformista, e uma fase política revolucionária. A academicista reformista, de acordo com a Bárbara Freytag, vai até 1969, quando ele é aposentado. Né? E aí, que depois ele assume digamos, né, ele entende que não dá para fazer a transformação social dentro e por meio da universidade, e ele se lança na ação publicística e no movimento político direto que ele vai se filiar ao Partido dos Trabalhadores, né? Bem, de fato, essas obras que dizem respeito aos negros, aos índios, à cultura, ao folclore, de fato, arriscaria dizer não, afirmo, ela tem sua publicação na década de 50, a sua maioria, ela tem publicação na década de 50, no início dos anos 50, que são estudos oriundos das monografias que o Florestan fazia para trabalhos finais das suas disciplinas enquanto aluno do curso de Ciências Sociais da USP. Né? Porque quando ele começa a sua atividade docente já na USP, o foco dele muda, que vai para os estudos que tentam contribuir para constituir as ciências sociais, em específico a antropologia e a sociologia enquanto ciência no Brasil. Aí tem a tese dele de livre-docência, que é defendida em 53, né, sobre o método funcionalista, e alguns estudos sobre sociologia geral e aplicada, né? Mas esses estudos aí, no caso do Roger Bastille, o estudo do negro vem no final dos anos 50 e início de 60. Né? Bem, eu não entendo o Florestan repartido. Para mim ele é único. Né? Ele é uma totalidade. E aí nós não podemos pensar na sua obra e nos seus escritos desvinculado da sua ação política, enquanto militante, enquanto professor da USP. Veja, eu entendo que não é que ele deixou a questão dos negros secundarizada, mas me parece, né, os nossos estudos indicam para isso, que ele abarca a questão dos negros discutindo a questão da classe trabalhadora e dos grupos vindos de baixo, e discutindo a possibilidade da revolução socialista no Brasil. Né? Então, penso eu, que ele não está desmerecendo ou deixou de discutir as relações raciais. Né? Penso que ali, ele, nos seus estudos, principalmente aqueles publicados já na década de 60, ele privilegia os negros debatendo a classe trabalhadora, né? Pensando na possibilidade da revolução. E tem uma entrevista do Florestan, que é algo surpreendente, que dizem para ele assim, né? Fala,
Se a USP tinha a possibilidade de você se formar e entrar no doutorado, por que você fez mestrado? Que a USP não tinha mestrado naquele momento. Aí ele sai da USP e vai para a Escola Livre de Sociologia e Política, né? E ele diz o seguinte, fala, olha, porque no campo das ciências sociais, o que havia de mais avançado naquele momento era a antropologia. E eu fui para Escola Livre de Sociologia e Política porque lá estava uma matriz teórica que a USP não abordava, que é a matriz norte-americana, e que se preocupa com a utilização metodológica, né, aplicar, né, as questões da sociologia, da antropologia e tudo mais. Então, isso tudo pensando na sua totalidade, tentando fazer uma síntese para tentar te responder. O Florestan Fernandes, ele vai para a antropologia e, em certa medida, ele discute a questão do negro. A antropologia, primeiramente, ele vai por essa questão, que é o que há de mais avançado. Ele fecha a entrevista dizendo, no primeiro momento, eu me dediquei para ser um cientista social. Eu quis aprender as teorias e como ela joga luz às ferramentas. E eu quis aprender como utilizar essas ferramentas. Por isso eu fui à antropologia. Né? E aí eu não sei, né, quem é da antropologia pode fazer ela falar melhor do que eu, mas os estudos do Florestan sobre os tupinambás é mais um estudo histórico-sociológico do que necessariamente antropológico, né? Não sei, aí eu deixo para os antropólogos. E aí, essa questão do negro, veja, não era uma questão central de fato nos estudos do Florestan, mas quem o chama e o convida para discutir os negros é o Roger Bastide, e ele assume a pesquisa encomendada pela Unesco com a única condição: se o Florestan Fernandes o ajudasse na pesquisa. E aí há um relato do Florestan que o Florestan fala: poxa, eu estava escrevendo minha tese, o cara me aparece com esse trabalho, e como falar não ao Roger Bastide? Eu falando que eu não podia, ele dizia: não, coleta só os dados para mim. E no final das contas eles fizeram uma pesquisa juntos, numa metodologia até então avançada para a época, porque eles trazem as lideranças dos movimentos negros para a USP, para fazer ali a entrevista, para conversar a respeito dos seus entendimentos sobre as suas condições de vida, né? Mas, enfim, eu não acho que as relações desaparecem. Eu acho que as relações raciais não desaparecem. Eu acho que ele aborda de uma outra maneira, né? Porque nessas falas dele, principalmente de entrevista e depoimentos, ele vai... É bem claro qual que é a preocupação dele, qual que era o intuito dele, né? Que era militar em prol da classe trabalhadora, em prol da construção da revolução socialista, né? No entanto, o Antônio Cândido diz que o divisor de águas na vida do Florestan foram os estudos sobre os negros, porque ali o marxismo, que era um rio subterrâneo na sua vida, aflora, não só como visão de mundo, mas como método. E o Florestan começa a utilizar as categorias marxistas em conjunto das funcionalistas, né? E, engraçado isso. Mas aí ele começa a utilizar o marxismo enquanto método, né? Não deu para trabalhar, mas esse livro, né, e o Antônio Cândido vai mostrando isso para a gente, a quantidade de categorias marxistas do livro. Primeiro, a classe social, né? Entender o negro a partir da luta de classe. Segundo, a mudança do eixo geográfico na discussão. Eles tiram os negros lá do Nordeste e traz para São Paulo. E isso tem uma justificativa metodológica, né? Que assim como o método da economia política, o Marx entende que você entende a anatomia do macaco a partir da anatomia do homem, porque você entende o mais simples pelo mais complexo. O Florestan quer entender a condição de vida do negro em São Paulo porque era a cidade que mais estava desenvolvida industrialmente falando, economicamente, socialmente e na vida urbana.
né? Então, assim, isso está repleto de categorias marxistas na obra, né? E aí, em síntese, eu diria que as relações raciais não desaparecem, elas só são abordadas de uma outra, do meu ponto de vista, elas só são abordadas de uma outra maneira, né? E aí o Elvio me traz essa complicação, né? Qual que é a minha análise sobre a democracia racial? Bom, aí como digamos, um estudioso do Florestan obediente, eu sigo a sua tese, até mesmo porque eu não me detenho das relações étnico-raciais como meu objeto de pesquisa e de estudo, né? Acredito eu que não há democracia racial no Brasil, né? De fato é velado o racismo, o preconceito, e aí eu estendo a todas as minorias. Aí penso eu que somente em momentos de grande euforia social, em que a classe média fica chateada, né, com a ascensão dos de baixos, aí eles começam a destilar o seu preconceito, né? Mas enquanto a classe trabalhadora e as minorias estão quietas, né, não está fazendo muito barulho, eles camuflam esse preconceito, né? E aí eu reitero, concordando com o Florestan Fernandes, no sentido que isso se constitui um mito, né? Mito no sentido não de que seja mentira, não, mas no sentido de falsa consciência. Isso, né, a partir do momento que você defende que há uma democracia racial, você está camuflando as relações, os problemas, né, que as relações raciais, o preconceito, como que ele se aflora na sociedade. A partir do momento que eu não reconheço que isso existe, fica mais fácil, fica mais difícil de ser combatido, né? E, em certa medida também, isso vai fugindo pelos nossos dedos, sai da ordem do dia e eu deixo de discutir, né? Não existe uma democracia racial, pronto, resolvido. A condição do negro já está resolvida. Nós temos uma democracia racial. Para que ficar discutindo, né? Como eu disse a vocês, penso eu que isso não é maniqueísmo, né? Dos brancos e né? Vamos prejudicar a vida dos negros. Mas ao mesmo tempo eu não acredito que isso seja inocente, não. Isso é consciente, é deliberado, é intencional. É intencional, mais forte do maniqueísmo, tá? Não sei se eu respondi as perguntas, mas tentar pelo menos comentar cada uma das intervenções. Mais alguém gostaria de fazer uma contribuição ou pergunta? Boa noite a todos. Quero agradecer significativamente a apresentação do professor Mário sobre Florestan Fernandes. É um tema assim, que eu gosto bastante, porque falar de Florestan Fernandes, você tem a essência, né? Vou pegar o termo que ele mesmo vai utilizar, né? Que ele tira de outros escritos marxistas também, que é a questão da não confundir a aparência com a essência, né? E eu gosto de outro termo também, que ele é de Maquiavel, que vai dizer o ser, né? Você deve empenhar em ser e não empenhar em ter, porque o ser passa, né? E o ter é temporal. Então também é uma frase de Maquiavel que eu gosto bastante, além de outras de Martin Luther King, né? E outros autores aí importantes. Eu quero fazer algumas considerações e depois eu faço a pergunta, tá? Eu tenho alguns anseios, né? Tem um projeto meu assim de mestrado que
Vou começar tentando resumir, né, que é muito coisa. Quem mais invadiu terras no Brasil foram os grandes proprietários, pois desde o início da história do país até 1850, todas as terras pertenciam aos índios e depois à coroa. E a partir de 1850, os grandes proprietários foram formados pela invasão de terras públicas, roubo das terras indígenas ou grilagem contra pequenos poceiros e proprietários. Ou seja, isso aqui é uma passagem do livro de João Pedro, né? Que também tem a ver com o MST, né? Que é a questão da trajetória, né, e tal. E que ele vai fazer tipo uma crítica, ninguém acumula tantas terras só trabalhando, né? Então, assim, só para a gente refletir um pouquinho. Outra questão é que uma frase parecida com a dessa de Florestan Fernandes, que o professor finalizou as suas considerações, que é o professor da UFO, que é o professor Antônio Cláudio Moreira Costa, que ele vai dizer: é ingenuidade pensar que em uma sociedade capitalista a educação é um direito de cidadania. Porque nessa sociedade capitalista a educação tem um objetivo precípuo manter a estrutura social vigente, logo a educação oferecida à população é descontextualizada, é despolitizada e pouco contribui para que os indivíduos possam ir além do que o senso comum. E finalizando com a frase de Martin Luther King, que ele vai dizer assim: nós deveríamos aprender a viver como irmãos, né? Que ele vai dizer lá em 1954, quando ele vai fazer o mesmo discurso da Eva Dreams, que todo mundo conhece, né? A minha pergunta é: na visão de Florestan Fernandes, que é um dos meus anseios que eu quero fazer no meu mestrado, como que podemos fazer políticas públicas para além do capital, nessa questão da hegemonia e disputa, né, que nós sabemos que, independente das lutas de classe, assim, qual seja, se é do negro, se é do índio, né, enfim. Mas nós sabemos que o problema que está aí é a questão do capitalismo, né, que Florestan Fernandes mesmo vai dizer, que nós não conseguimos corrigir esse sistema, né. Então, como poderíamos criar políticas para além do capital, nessa hegemonia e disputa? Mais alguém gostaria? Ninguém? Passa a palavra. Boa noite de novo. Professor, a questão agora é a seguinte: a gente, no curto período aqui na universidade, a gente teve contato com alguns atores que vai falar sobre esse tema, né, essa questão do racismo na forma brasileira. Um cara que me chamou a atenção para a forma dele de pensar foi o da Mata, quando ele põe aquela questão das digressões, né, a fala das raças. Aqui no Brasil, eles já chegaram introduzindo uma coisa difícil de se pensar. Eu chego na casa de alguém, ele é nato dali, eu já dou um nome alien para ele, que é o índio, né? Tá atribuindo um indígena para ele, que ele não sabe de onde saiu. Eu vou jogar aleatório, eles vieram da Índia, não. Mas eles eram dono da casa. Depois essa questão do negro. Negro foi negro, mulato, agora pardo, hoje afrodescendente. Você não chega aqui e diz que é europeu descendente. Não, é um branco e o outro é afrodescendente. É a forma de transformar ele num alien, uma pessoa não consciente do seu ser. Como fazer para tentar diminuir um pouco, na sua visão, esses tipos de digressões? Mais alguém? Bom, vamos lá, né? Eu vou começar pelo Cícero, porque, bom, não é que minha resposta vai caminhar por aquilo que os gregos chamam de doxa, né? Que é a opinião, mas eu não tenho condições, digamos,
teóricas para a gente pensar sobre isso, Cícero. Mas, inclusive, né, só um questionamento aí, uma inquietação, né? Uma vez, um relato, né? Uma vez assistindo a defesa de uma tese de um colega que discutia essa questão da como que a história contribuía para construir a identidade do negro, né? Então, assim, era uma tese na área da educação, né? E o pesquisador foi discutir sobre isso, né? E ele falou muito em afrodescendentes e tal. E aí, um professor da Federal de Uberlândia, ele, diretor do Instituto de História, um negro, né, disse que isso era problemático, porque afrodescendentes, né, o certo seria chamar de afro-brasileiros, né, porque afrodescendentes é algo um tanto problemático. E se for pegarmos na história da humanidade, todos são afrodescendentes, independente da melanina, né? Bom, como criar então e constituir a identidade do negro? Ou como criar e constituir a identidade do índio? Olha, eu saio pela tangente e aí eu vou para minha área, minha zona de conforto. Educação é um elemento, um instrumento preponderante, importante para isso. E aí, penso eu, que quando Marx diz que a história é a ciência das ciências, aí eu concordo com ele, porque a história contribuiria para resgatar, né, as determinações sociais que contribuíram para que se desintegrasse a identidade do negro, né? Que aí você buscaria na história quais são as determinações sociais, quais são as causas para que o negro não se vê como negro, ou o índio não se vê como índio, né? Penso eu que essas discussões que nós fazemos aqui, né, no nosso campus, encabeçado pelo professor João Batista, professor Francisco, agora com a professora Maria Padinha, seja um esforço, um empreendimento valoroso de constituição dessa identidade. É um processo de formação e conscientização acerca dessa identidade. Construção da identidade para aqueles que são negros e conscientização para os não negros, ou para os pardos, mulato, ou qualquer outro nome se dê, para que eles se sintam talvez mais à vontade e se enxerguem como tais, né? E aí a gente vê a importância do clássico, né? Isso que você está nos relatando, Cícero. O Gilberto Freire, nesses textos que eu citei, né, ele chegou no Brasil em 1947, esses textos, né, sobre o título de Interpretações do Brasil, uma coisa assim. E o Gilberto Freire falando aos norte-americanos, né, e comparando lá a questão do negro de lá com o daqui, né, dizendo que aqui qualquer graduação na diferença de negro e branco, aqui é considerado branco. Lá, eles, pelo menos naquele período, de acordo com a visão do Gilberto Freire, qualquer pessoa que não branca, eles se auto-intitulam negras. Aqui não, aqui ao contrário. Qualquer pessoa que não é evidentemente negra, ele sai pela tangente, ou se autodenominando mulato, pardo, não reconhecendo a sua identidade, né? E aí você como se diz, né? Você me deixa em maus lençóis, porque eu não tenho condição de te responder a contento, mas penso eu que esses empreendimentos pensados no sentido de esforço do NEAF, da professora Maria Padinha, do professor João Batista, do professor Chico e do Cineclube em parceria com o NEAF, talvez seria uma saída, né, para formação, conscientização, porque o ser humano se torna ser humano, né? Então a gente tem que ser formado, ser conscientizado sobre essas relações preconceituosas, sobre essas injustiças sociais que são praticadas, né, e justificadas pela diferença de cor, né? Então, não sei se eu te respondi, mas
mas é o que eu consigo fazer no momento. Bom, Silene, a questão é a seguinte, né? Então, pensando Florestan, como fazer políticas públicas para além do capital? Bem, nós vamos extrapolar o Florestan, porque o Florestan ele bebe na água do marxismo, então vamos trabalhar nessa seara dos marxistas, à medida que nós for precisando, e o Florestan, né, no bojo. Bom, entendemos a partir do marxismo que qualquer coisa que se faça no capitalismo é reforma. Tudo que você faz no capitalismo é reforma, em todos os seus sentidos, porque se você pegar lá a Rosa no Reforma ou Revolução, ou você transforma radicalmente a sociedade, ou não é revolução, né? Só que aí eu prefiro partir de uma outra perspectiva. Eu prefiro considerar aí, eu poderia falar aqui que é o Florestan está dizendo, né? Mas o Florestan ele tem uma formação política no trotskismo, né? E o Trotsky tem a tese da revolução permanente. Então, aquilo que alguns chamam de reforma, o Trotsky chama de revolução democrática. E o que seria isso? Você engendrar, você dar início a uma série de reformas estruturais na sociedade capitalista, que num determinado momento, essas reformas mexeriam na ampliação dos direitos e na democratização dos espaços, tanto do trabalho no âmbito produtivo quanto social, para todos, né? Os divindos de baixos e tudo mais. E isso ele chama de revolução democrática, né? Então eu acho que eu prefiro partir dessa perspectiva, né? Você fazer reformas, engendrar reformas que tentam atingir a estrutura. Aí a estrutura não no sentido de infraestrutura, né? Mas no sentido de algo mais substancial, para tentar construir as bases que depois nós vamos utilizar para dar continuidade na revolução, por isso que nós chamamos de revolução permanente, e então desaguar no que nós chamamos de revolução socialista, que aí seria a tomada do poder pela classe trabalhadora e dar continuidade na transformação do capitalismo para o socialismo, né? Então, como eu disse a você, se nós partimos para o lado da Rosa, que ela tem seus méritos, né? Não estou discutindo, mas se partimos por ali, tudo que se faz na sociedade é reforma, né? Tudo que se faz na sociedade capitalista é reforma. Porque revolução, você, como se diz, você mata o mal pela raiz. Você vai no radical, na estrutura. No entanto, para a gente matar o mal pela raiz, para você ir na estrutura, você precisa de alguns elementos que, se não for por meio de reformas, você não consegue. Então, você precisa de condição de trabalho para que a classe trabalhadora e os de baixos ter condição de garantir a reprodução da sua existência. Nós precisamos de educação para que o povo, né, o povo no sentido também de grupos subalternos, tenham acesso a conhecimento, que sejam conscientizados, né? Nós precisamos de reforma que garanta habitação, saúde, cultura. São todos elementos necessários para fazer a revolução, né? E aí eu cito Marx para a gente fechar. O Partido Socialista do Alemão, encabeçado pelo Lassalle, eles fazem um programa, né? Um programa do partido. E aí o Marx, eles pedem para o Marx analisar, e o Marx detona o programa do início ao fim, que ficou conhecido naquele livrinho Crítica ao Programa de Gotha, né? Ali, o Marx, ele é taxativo, né? Os trabalhadores, né, no que diz respeito à educação, os trabalhadores devem lutar pela educação pública gratuita.